essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo na nova revista, né? Tessalonicenses. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa lição em Tessalonicenses, na nossa revistinha que está aqui. A gente está na lição 10 e o tema dessa lição é Recomendações para viver em harmonia. Olha só, o tema já é convidativo, né? Então, convido todo mundo a abrir aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5 e a gente vai começar a estudar a partir do versículo 12. O que acontece nesse contexto? O Paulo, ele começa a falar de problemas específicos da liderança e do relacionamento entre os membros da igreja de Tessalônica. Então, ele começa a verificar que tem alguns probleminhas ali que ele tem que começar a iniciar os conselhos, que serve exatamente para os dias de hoje. Então, dentro disso que a gente vai começar esse estudo, eu vou ler para os irmãos 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Que os tenhas com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viveis em paz um com os outros. Então, é assim que está lá no versículo 12 e 13. Então, o primeiro conselho que Paulo dá para os irmãos, que volto em dizer, que serve para nossa igreja também, é respeito aos líderes. Respeito aos líderes. Conflitos entre líderes e liderados sempre produzem problemas para dentro da igreja. E o pior, prejuízos incalculáveis na igreja. Então, a gente tem que levar em conta esses conselhos para que a igreja viva em harmonia. Então, para começar essa harmonia, a gente precisa respeitar os líderes. Mas como? Como que eu respeito o meu líder? Como que eu entendo que ele tem uma liderança dentro da igreja? Primeiro ponto, acateis com apreço. Então, assim, o que é apreço? É respeito, consideração com aqueles que estão liderando a igreja. Houve uma escolha, houve a mão de Deus. Então, qual que é o nosso papel? Nosso papel é ter consideração e respeito, ponto. Não é para discutir, não é para ficar achando pelo em ovo, é simples, respeito. E onde que a gente pode ver isso mais claramente na Bíblia? Lá em Hebreus 13, 17. Vamos lá? Então, aqui em Hebreus 13, 17... Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então lembre-se, os líderes da igreja foram escolhidos, nós temos que respeitá-los, orar por eles, porque eles também oram por nós. Segundo tópico importante, os tenham com amor. A melhor forma de respeitar o líder é se submeter à sua direção.
Lá no comecinho eu falei, ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Deus preparou o caminho para que ele realmente fosse o líder da igreja. Então, a gente tem que ter amor. A gente tem que respeitar. A gente tem que se submeter à liderança. A gente se submete à liderança governamental da empresa. E é a mesma coisa referente aos líderes da igreja. E a gente tem que viver em paz uns com os outros. Então, assim, quando a gente vive os 2 primeiros conselhos, tem apreço e tem amor, consequentemente a gente vai viver em paz uns com os outros. Então, assim, é algo que acontece naturalmente. Naturalmente a gente vive em paz se a gente respeitar esses 2 primeiros conselhos. Então, assim, os líderes estão fazendo aquilo que Deus ordena e por isso eles são abençoados e consequentemente nós seremos também. E as razões para isso? Aí agora já vem o tópico 2. Trabalham entre vós. Principal razão para respeitar os líderes. Eles estão trabalhando dentro da igreja. Eles estão trabalhando para que a obra de Deus aconteça. Então, assim, é o principal conselho, né? Para que a gente realmente saiba que essa função é importante. Então, assim, eles têm o sacrifício, o cansaço e muitas vezes as críticas. Imagina um síndico que cuida lá de um prédio, sei lá, de 30 pessoas, 40 pessoas. Que todo dia tem alguma reclamação, todo dia tem alguém falando que fulano falou mal, falando que fulano sujou. E a gente, né, até se compadece com o síndico. O pastor é isso e muito mais, coisas que a gente nem imagina. Por quê? Porque ele muitas vezes faz e a gente nem fica sabendo. Então, assim, é pior do que ser um síndico, muito pior. E aí, a gente tem que levar em conta que eles presidem no Senhor. Ele tem autoridade dada por Deus e todo o direcionamento dado pelo Senhor. E tem o zelo, a atenção, a tarefa dele é cuidar da igreja, supervisionar, ter autoridade sobre a igreja. Obediência referente àquilo que o Senhor ordena. E quem tem esse cargo tão difícil, arca aí com né, as pessoas às vezes não entendem e às vezes o culpam de coisas que não deveriam. Então, assim, é importante que a gente tenha esse pensamento. Eles estão fazendo conforme a ordenança do Senhor. E eles também têm o dever de admoestar. O que é admoestar? Advertir. Alguém que está prestes lá a sair do caminho, que está se desviando, correção. Isso é uma função muito difícil. Isso é uma função que às vezes a gente fala assim, as mães têm essa função com o filho. Só que é uma função do pastor. E é uma função que muitas vezes traz esse sacrifício. Por quê? Porque as pessoas não entendem. A gente não quer ser corrigido, a gente quer que passe a mão na nossa cabeça. Só que a gente tem que ter isso muito claro. O Senhor chamou a liderança para que também faça a admoestação, que também corrija aqueles que estão errados. Então, antes de pensar alguma coisa, será que eu estou errado? Será que eu posso? Será que o problema está em mim? Então, assim, para um pouquinho e pense que era essa função de Paulo, fazer a igreja pensar. Porque às vezes a gente age tanto lá com a razão que acaba, né, não pensando, será que eu tô sendo duro demais? Tá, então agora a gente vai falar os deveres de todos. Os deveres de todos estão lá em Tessalonicenses 5, 14 e 15, que é a continuação, né? Então, vamos lá. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos.
Evitai que alguém retribua o outro com mal, mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, essa também agora é a nossa parte, que é o dever de todos nós. Então, depois que Paulo escreveu sobre o relacionamento entre os líderes e os liderados, ele fala com a igreja inteira e com a comunidade sobre como tratar as pessoas que muitas vezes têm problemas espirituais. Então, a gente tem que saber como lidar com as pessoas. Então, essa função que o líder tem, nós também temos de admoestar com amor, sempre com amor. Então, a gente tem que ter essa função na igreja, que é admoestar os insubmissos. A insubmissão, ela gera rebelião. Sabe quando tem rebelião no presídio? Então, a insubmissão, ela gera rebelião. E a rebelião, consequentemente, é uma maldição. É como se fosse assim, um soldado que é insubmisso, que ele está andando conforme a vontade dele, não conforme a tropa. Então, isso entristece aquele que é o líder. Tá? A insubmissão, ela é desaprovada por Deus. Então, não tem, não sei o que, é desaprovada e acabou. Então, nós, como membros da igreja, a gente também tem essa função de admoestar, sempre com amor. A segunda função é consolar os desanimados. Então, esse papel é nosso. Os desanimados assim, são pessoas que, na lição, tem até a frase que fala o que são os desanimados. Pessoa com pouca alma, abatido, entristecido, preocupado. Então, qual que é a nossa função? Consolar o desanimado. Então, assim, a coisa mais importante que a gente faz com uma pessoa que tem essa característica é ouvir. Eu trabalho escutando empresários muitas vezes desanimados, desconsolados. E o meu papel principal é ouvir, deixar ele contar todo o relato, abrir o coração. Eu não já vou dando conselho, eu não já vou dando solução. Eu escuto. E esse é o papel do crente, é ouvir e oferecer esperança. A gente sabe onde está a nossa esperança, mas às vezes a pessoa desanimada, ela tem um pouquinho de dificuldade de entender que aquilo serve para ele também. Então, nosso papel é trazer esse consolo, é escutar e realmente falar, principalmente o que está lá em Salmos 19:8, os preceitos do Senhor alegram o coração. Está lá em Salmos 19:8. A alegria do Senhor é nossa força, só que às vezes o desanimado ele não consegue buscar isso sozinho, ele precisa de ajuda, e a ajuda está em nós. Outro conceito aqui, outro tópico, amparar os fracos. Então, assim, o fraco de espírito, aquele que tem lá uma fraqueza moral, espiritual, a gente tem que se interessar por eles. A gente tem que dar atenção, ajudar. Às vezes a gente fala, eu nem vou ficar muito perto dessa pessoa que tá fraco e vai me contaminar. Não, pelo contrário. A gente tem que levar essa força para eles. A gente não pode querer evitar. A gente tem que estar perto e anda lá junto com o outro tópico, que é consolar. Outro tópico importante é ser longânimos com todos. Lembra do fruto do Espírito que sempre a gente fala? Longanimidade é um fruto do Espírito e a gente tem que ser longânimos com todos. Eu brinco em falar que longânimos é paciente. Sabe aquela paciência que é maior do que a paciência normal? Isso é longânimo. Então, na palavra do Senhor, até fala, sedes pacientes, mas o fruto do Espírito é a longanimidade. Pare e pensa, será que você é longânimo? Será que você é paciente? Então, isso é um atributo de Deus. E a gente tem que ser ainda uma coisa mais difícil.
tolerante com a ingratidão. E isso é um pecado assim que Deus abomina, a ingratidão. Aquele que recebe é ingrato. E na palavra diz que a gente tem que ser tolerante com o ingrato. É difícil, mas é verdade. Temos que, né, fortalecer aí essa característica. E mais uma, que é o mais conhecido, né? Evitar, né, não retribuir o mal com o mal. Então, muitas vezes a gente fala da boca para fora, mas tem até louvor que fala lá que o inimigo não sei o quê, vai pagar por isso. Então, assim, a gente não pode pagar o mal com o mal. E muitas vezes a gente agindo dessa forma, eu vou até falar que praticamente a maioria das vezes a pessoa se arrepende do que ela fez. Porque ela fala assim, meu Deus, eu fiz um mal e a pessoa me retribui com um bem, me retribui sorrindo. Então, assim, isso faz que a outra pessoa se arrependa, que a outra pessoa se transforme, tenha uma vida transformada. Então, não retribuir o mal com o mal, ele não faz bem só para você, ele faz bem para o outro, principalmente. Tá? Então a gente não pode incentivar a vingança, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque é isso que vai fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Já pensou um crente lá incentivando a vingança? Pelo amor de Deus, né? E isso é tão sério que tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, ó lá. Romanos 12, 21, Mateus 5, 38 a 48, 1 Pedro 2, 21 e 23, Provérbios 20, 22, Romanos 12, 17 a 20. Por que será? Por que será que na Bíblia fala tanto para a gente não retribuir o mal com o mal? Eu sei a resposta. Porque o coração do homem é mau. O coração do homem é mau. Isso é muito triste. O homem já nasce com a maldade atrelada no coração. Até o bebezinho já tem a maldade no coração. Então aquilo tem que ficar, olha, você não pode retribuir o mal com o mal, você não pode ser vingativo. E para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa com criança lá cheia de brinquedo, nem tá ligando. Aí vem outra criança e pega um brinquedinho e começa a ficar feliz lá, brincando com o brinquedinho. A outra nem tava prestando atenção no brinquedo. E aí ela já quer de volta, já quer puxar, é meu. Sabe por quê? Porque ela não aguenta ver a felicidade do outro. Não, olha que incrível! A criança não aguenta ver o outro feliz com o brinquedo e quer porque quer tirar de volta. Olha a maldade! Então, gente, isso é coisa para trabalhar o coração. Isso é um negócio que a gente tem impregnado aqui dentro, que a gente tem que trabalhar. E por fim, a gente tem que seguir sempre o bem. Que belezinha! A gente assiste tanto filme que fala, não sei o que do bem, não sei o que, né, de fazer a bondade. Mas será que a gente faz? Será que a gente é bom? Sei não, viu? Sei não. Dia, quando eu tiver mais sábia, eu vou descobrir. Por enquanto, eu tenho minhas dúvidas. Então, o nosso papel aqui na Terra é perseguir, procurar o que é bom, agradável, amável, excelente, honesto, honrado. E isso deve começar dentro de casa. Tem que começar ali no nosso lar. Então, vamos tentar seguir o que é bom. É difícil, né? Não é fácil. Mas a gente tem que seguir. Que conclusão que a gente toma com tudo isso que a gente estudou, né? Com toda essa lição. A igreja e as famílias sofrem por não seguir esses simples passos. Sofre. Um estudo de 20 minutos falou um monte de coisa legal e às vezes a gente sofre porque a gente não segue. A gente tem consequência na vida porque a gente não tem um coração tão bom. Então a gente tem que começar a dar atenção a esses conselhos. A gente tem que começar a ouvir a EBD, a vir na escola dominical para aprender e falar assim, eu que tô errado, eu que tenho que melhorar.
Porque enquanto a gente fica ouvindo só palavra de eu vou ganhar, eu vou ser bem-sucedido, e não começar a ter palavra que fala que o defeito tá em mim, um problema tá em mim, as coisas não melhoram para ninguém. Então a gente vai começar a dar atenção a esses conselhos, porque isso depende de nós. Deus não vai fazer nada. Deus já deu a Bíblia, já deixou a palavra dele. Agora, meu filho, é você e Deus. Então, assim, vamos meditar nessa palavra, vamos realmente levar a sério, porque são coisas simples que a gente tem que educar o nosso ser. A gente tem que educar aquilo que a gente tem dentro de nós, né, que nos move. Então é isso, irmãos. Essa lição 10 foi muito gostosa, bem legal de falar, né? Tem assunto aí que não acaba mais, se desse pra gente debater ia ser bem legal, mas são conselhos que a gente tem que seguir. Amém? Obrigada, tenha um excelente dia e rumo à vitória. Tchau, tchau.